Vamos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre postura da mão e posição ao sentar. Este item é fundamental, principalmente no início do estudo, para que a aluna possa entender a forma correta e se acostume com esta forma. É muito comum iniciar da forma incorreta e lá na frente é difícil tirar certos vícios, enfim, problemas que não foram resolvidos no começo. Além de problema estético, uma estética ruim, quem vê uma pessoa sentada da forma incorreta, existe um problema de saúde. Quando você não senta da maneira correta, com a coluna da forma correta, quando você não utiliza a mão da forma correta, você corre vários sérios riscos de ter problema de saúde, e isto é muito importante. Então vamos lá, eu estou aqui hoje com a instrutora Bárbara, ela vai me ajudar na demonstração da posição disso. Primeiro, a banqueta. A banqueta tem uma posição sugerida. Depende do corpo de cada pessoa, é óbvio, né? Mas ela deve ter algumas regrinhas. Por exemplo, nunca sente na banqueta inteira, no assento inteiro. Senta incorretamente, Bárbara, por favor. Dificilmente, se você sentar assim, você vai conseguir utilizar bem a pedaleira. É óbvio que depende do perfil corporal de cada pessoa, de cada organista. Mas uma sugestão, não utilize o assento inteiro, principalmente aquelas que não forem tão altas. Segundo, posicionem, existe uma regrinha que o umbigo da organista deve ficar próximo ou na direção do dó central, que é esta posição do teclado que a Bárbara está sugerindo. Mostra de novo, por favor. Este é o dó central. Conta essas oitavas até aqui. Depois vai ter um vídeo falando sobre isso, mas conta-se uma oitava, na segunda oitava tem o dó central. Então o umbigo deve estar nessa posição. Se você sentar muito à esquerda, não vai estar da forma correta. Se você sentar muito à direita, também não. Então utilize como referência o umbigo. Segundo, a posição onde está a tua perna esquerda deve ficar de forma confortável, que você não precise fazer esforço demais e nem a tua perna fique encolhida para posicionar a perna na pedaleira. É muito importante esta parte. Você deve estar numa posição que fique confortável, nem precisando esticar demais e nem muito apertado a perna. Isso para tocar a pedaleira. Depois nós vamos com as mãos. Ainda antes disso vamos falar da coluna. Eu havia me esquecendo. Muito cuidado com isso. Se você tocar de forma encurvada, Bárbara, é muito comum organistas assim, deixam o ombro caído. Isto traz um prejuízo enorme à parte física. Então não pode, tem que ficar com uma coluna reta, né? Desde o início. Com certeza a tua instrutora vai pegar no teu pé a respeito disso, porque é fundamental esta parte. Vamos lá, posição das mãos. A nossa posição normal nunca é deixar os dedos retos. Faça a posição incorreta, Bárbara. A gente nunca fica, quando a nossa mão está solta, nunca fica assim. Em geral, a mão fica um pouco curvada, com um certo, como se fosse uma concha. Esta mesma posição é que deve ser utilizada no teclado. Então veja que está curva, tem uma curva, como se fosse uma concha na mão, né? Ou como se você estivesse carregando uma concha na mão. Esta é a posição de se colocar no teclado. Põe a mão de cima, a mão direita. Olha só, mão curvada. Errado agora. Mão reta, dedos retos, perdão. Está vendo os dedos da Bárbara? Estica mais para deixar mais evidente ainda, Bárbara. Dedos retos, não se deve tocar desta forma. Essa postura não é a postura mais correta. Volta, vamos mostrar o certo. Dedos com a mão curva, né? Como se fosse uma concha. Tá certo? Segunda questão importante nesse ponto é não deixar que os dedos avancem as teclas pretas. Não deve se tocar nesta posição.
É importante estar sempre abaixo, isto, sempre nessa posição, tá vendo? Não deixar os dedos passar. Inclusive a gente sugere aqui nos estudos, às vezes colocar um lápis, alguma coisa que barre se a aluna estiver ultrapassando esta posição. Uma outra coisa importante, não use os braços, né? Não mexa os braços, é só a mão. Nem o braço, nem o antebraço deve ficar sendo muito movimentado. E também não se deve fazer contagem, né, com os dedos, tá vendo? Tá contando aqui, pulando os dedos, a forma correta. Então, só um pedacinho, Bárbara, isso. Esta é a forma correta. Acredito que todos tenham entendido. Esta é a videoaula de hoje.